retomando Revolução Espírita e estamos falando como é o mundo dos espíritos. Porém, antes do Paulo continuar, gostaria de lembrá-los sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38 e você vai conhecer este clube que dá sustentação para os nossos programas. E então, Paulo? Estávamos falando aqui a respeito do corpo espiritual e na vida no mundo dos espíritos. Então, o que acontece é o seguinte: os espíritos superiores, eles têm uma vivência no mundo espiritual que permitiu a eles adquirir as capacidades que o perispírito tem no processo evolutivo. E eles, então, puderam estudar a matéria do mundo espiritual, a vida lá, de tal forma que isso se estabelece por meio de uma ciência. Poderíamos dizer que há, como Kardec afirmou na sua obra, uma física espiritual. A física do mundo dos espíritos. Sim, porque se é matéria, este corpo, mas tem as leis desse tipo de matéria. E evidentemente que o perispírito também é matéria, mas tem outras leis. Isso. Agora, para os espíritos explicarem como é que funciona o mundo espiritual, olha a dificuldade deles. Lá no mundo espiritual, eles sabiam que tudo são ondas, né? E que é possível se comunicar à distância por meio delas. Na época de Kardec, não havia ainda os meios de comunicação sem fio que hoje existem. É verdade. Por quê? Porque não se conhecia essa propriedade da matéria. Então, imaginava-se que a distância longa só poderia ser percorrido pela matéria. Entendi. O que havia, então, era, por exemplo, o telégrafo com fio. Então, para você conversar com uma distância longa, você tinha que levar um fio até lá. Né? Depois do desencarne de Kardec, é que a física foi descobrir que as ondas eletromagnéticas carregam informação que pode percorrer distâncias. Sim. Olha que incrível. Sim. Os espíritos precisavam explicar isso antes que a ciência admitisse essa hipótese. Então, como é que eles fizeram isso? Lembra que eu contei que Mesmer elaborou essa ideia? Sim. De que os estados de vibração levavam informação à distância? Então, eles usaram a teoria do fluido universal criada pelo Mesmer na teoria espírita. E disseram para Kardec, olha, é assim que funciona no mundo espiritual. Aí Kardec ouviu e disse assim, na Gênese, então a nossa ciência vai ter que descobrir coisas novas, porque os espíritos estão dizendo que tudo lá são vibrações e que no nosso mundo também é. Mas a ciência não chegou a aceitar isso assim, não descobriu isso. Então, no futuro, a ciência deverá descobrir coisas novas para que a gente consiga ter uma conciliação com o que os espíritos estão ensinando. Porque eu estou entendendo que a gente, desencarnados, somos espíritos e estamos submetidos a leis diferentes fora do corpo. Neste corpo, mas também nós somos espíritos. Exatamente. Então, nós estamos vivendo em dois mundos ao mesmo tempo. Tem a questão da vibração perispiritual, embora eu esteja aqui, eu posso não perceber, mas está acontecendo. Isso, com certeza. Lógico. Então, vamos pegar. Aquele que está nos ouvindo, vou pedir atenção. Olha, Cristina, os espíritos ensinaram para Kardec. Quando nós pensamos no mundo espiritual, nós fazemos vibrar os fluidos à nossa volta e isso percorre distâncias. Mas aqui então, também. É possível nos comunicar à distância. Só que aqui na época de Kardec, esse fenômeno não era conhecido. Então, veja, hoje, quando a gente lê os livros de Kardec, vê os espíritos explicando, hoje é mais fácil entender. Sim. Por quê? O que é o celular? Não é uma comunicação à distância? Com certeza. A internet, o Wi-Fi. Hoje nós estamos acostumados à televisão, o rádio. Tudo isso são ondas eletromagnéticas que carregam à distância o pensamento, as imagens, a fala. E isso, ao mesmo tempo, é isso que está ocorrendo agora, né? É claro. Nós estamos chegando à distância à sua casa. E na casa das pessoas por ondas eletromagnéticas. Isso. Então, veja, você pode ter um computador que não tem cabo nenhum ligado. Isso. Ou seja, as ondas eletromagnéticas se espalham sem se misturar. Então, agora é possível entender o que os espíritos estavam explicando. Por quê? Eles conheciam essas propriedades da física antes do que nós. Sim. E eles vão explicar que no mundo espiritual, então, o nosso perispírito, Cristina,
ele vivencia uma matéria que não perece. Ela não tende a se desorganizar como a nossa. Aqui tudo tende a se desorganizar. Claro. Se você derrubar um copo, Sim. ele vai quebrar. Sim. E ele não volta a juntar os pedacinhos. Não. Então, aqui no nosso mundo, tudo que está organizado tende a se tornar menos organizado. Tudo tende à dispersão. O esforço para manter as coisas unidas demanda energia. Sim. Então, veja, para a gente manter uma casa limpa, organizada, a gente precisa despender muita energia para mantê-la. O natural é ela se desfazer. Sim. Se deixar no tempo, ela desmancha. Claro. No mundo espiritual, há uma inversão dessa propriedade. Tudo tende a se organizar. Tudo tende a se tornar mais complexo. Mas sozinho? É propriedade da matéria. Mas, como a matéria do mundo espiritual lá sempre recebe a influência do pensamento do espírito, isso decorre da ação do espírito. Então, o nosso pensamento é que vai organizar a matéria no mundo espiritual. No mundo espiritual. E o nosso perispírito, então, o nosso corpo espiritual, a condição dele é uma consequência do que pensa e sente o espírito. Isso. Então, isso vai trazer um seguinte ensinamento, Cristina. O espírito menos evoluído é mais denso, ele é mais pesado, ele é mais circunscrito. E o espírito mais evoluído, ele é mais leve, ele é mais expansível. Essa alteração do espiritismo, do espírito vai ser, e do perispírito, vai ser determinante para compreender o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós agimos pelo pensamento, como disse Kardec. E pelo sentimento. Sim. Se bem que aqui também, só que nós precisamos da palavra ou do gesto. Para se expressar. Para nos expressarmos, porque estamos num mundo de ordem material. Não é isso? E aí, a minha ação sobre a matéria no mundo dos espíritos, quando eu estiver desencarnada, sempre será pelo pensamento e eu vou agir como eu quiser fazer. Então, o pensamento se transmite à distância. Isso. E o sentimento, ele vai funcionar assim. Quanto mais apego, mais denso é o perispírito. Sim. A tal ponto que as pessoas, até simples, mas que estão acostumadas com a vida aqui no mundo, as necessidades físicas e tal, o perispírito delas, quando chega no mundo espiritual, é praticamente igual ao corpo físico. Sim. A tal ponto... Em termos de densidade. Isso, a tal ponto que a sensação faz com que grande parte dos espíritos que morrem não sabem que morreram. Isso. Pensam que continuam vivos. Então, o mundo espiritual ele é muito diverso. Isso. Os espíritos mais simples, ou aqueles mais apegados, imperfeitos, eles vão ter uma ligação com a matéria tal que ele vai ter um reflexo das necessidades físicas lá no mundo espiritual. Agora veja, se o perispírito tende a se organizar cada vez mais, então não há morte. Claro não há que necessidade de consumir alimentos. Então, a condição do mundo espiritual com relação à nossa vivência é completamente diferente daqui. Bom, mas você vai dar essa explicação para a gente bem certinha daqui a pouco que vamos fazer o intervalo. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.